Fala, meu povo! Aqui quem está falando é o Renan Garcia, do canal Gaúcho Invest. O nosso vídeo de hoje eu vou trazer um desenho aqui que viralizou nos Estados Unidos, né? Ele está traduzido para português, esse desenho, mas esse desenho viralizou lá nos Estados Unidos e ele explica basicamente o que é o Bitcoin, né? Como é que surgiu, quem criou, né? Esse desenho explica questões básicas sobre o Bitcoin, né? E a fundamentação do porquê que surgiu o Bitcoin, né? Qual é a solução proposta pelo Bitcoin quando ele foi idealizado, né? Então, mas antes de qualquer coisa, dá o like para nós e se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. E lembre-se de adquirir a sua hard wallet com segurança com uma loja que é a loja oficial da OneKey no Brasil, né? A OneKey é uma das wallets mais seguras que tem, com várias opções de redes, né? Que é possível armazenar suas moedas, várias redes e várias opções de moedas também, com segurança, e não basta só o software, o hardware ser seguro. Tu tem que comprar também de uma fonte segura para garantir que esse hardware não foi alterado, né? Então tem que comprar de lojas oficiais. Então compre lá pela Protegecoin. Eu já comprei a minha também, ela tá para chegar. Quando ela chegar, eu vou fazer um unboxing para vocês verem, né? A hard wallet que eu comprei da Protegecoin. Então, ó, para armazenar suas moedas com segurança, busque comprar uma hard wallet de uma loja oficial pela Protegecoin. Por esse QR Code ou pelo link aqui na descrição também dá, tá certo, gente? Então é isso, sem mais enrolação, vamos ver esse desenho que viralizou lá nos Estados Unidos, que é sobre a fundamentação do Bitcoin, né? Para as pessoas entenderem o que é Bitcoin, foi lançado esse desenho lá e viralizou. Vamos dar uma olhada. Vamos ver aqui. Satoshi! Gabi, como é que me achou, Ó, esse bonequinho aí é o Satoshi Nakamoto. Você tem cheiro de tentador. Esse que está escondendo o rosto, Satoshi Nakamoto. Me ajude a navegar pelas URLs. A internet mudou muito desde que eu a inventei com o Al Gore. Brincadeira, ele não fez nada. Bom, eu entendo bem de internet, né? Gêmeos, esse moço é o Satoshi Nakamoto, o brilhante inovador, disruptor e inventor anônimo do Akicoin. É Bitcoin. Ah, não é Aki por causa da sua acne? Aí, você não pode provar que eu tenho. Depois de inventar o Aki Bitcoin, o Satoshi desapareceu. Ninguém ouve falar nele desde 2010. Bom, não vamos perguntar sobre sua identidade nem quantas espinhas você tem, mas precisamos fazer uma pergunta importante. Bom, estamos divididos entre vender nosso fliperama vintage por dólares ou bitcoins. Qual é o melhor? Eu poderia falar ou poderia mostrar. Estamos na internet. Opa, esse é o primórdio da internet. Muito tempo antes de usarmos papel moeda, as pessoas usavam coisas como conchas. Isso faz sentido. Elas são tão lindas. E ainda podem ser um biquíni incrível. Ah, meus olhos! O povo algonquino usava conchas para fazer contas chamadas wampum. Quando os europeus chegaram na América, os algonquinos negociavam com eles usando o wampum como dinheiro. E o wampum foi uma excelente escolha para a moeda porque era forte. Dinheiro bom é forte? Devemos usar meus ursos de goma. Estão endurecendo no meu bolso há semanas. Au! Não. Quando eu falo forte, quer dizer que era difícil de conseguir ou criar. E os ursos de goma não são uma ideia péssima apenas por serem nojentos. Também são má ideia porque são fáceis de fazer. Bom, e o que impediu o povo algonquino de produzir 1 milhão delas? Um número limitado de conchas aparecia no leito do mar a cada ano. Peguei uma! E cada wampum era feita à mão, o que exigia muito tempo e habilidade. E quando a Rano conseguiu peles em troca de wampum, o trabalho duro de caçar foi trocado por uma coisa igualmente difícil. O dinheiro difícil de ser feito mantém o seu valor. Que legal! O wampum parece a forma perfeita de moeda. Os europeus também achavam, até as coisas mudarem. Quando ferramentas especializadas chegaram da Europa, fazer wampum ficou mais fácil e rápido. Os
os europeus também começaram a criar wampum falsa, sem conchas, usando materiais como pedra ou então vidro. De repente, o wampum que o Arrano tinha guardado não valia muito no comércio com a Europa. Quando ficou fácil fazer o dinheiro, o valor comercial desapareceu. Tá bom. Então, precisamos de uma moeda difícil de achar. Que tal o ouro? É uma boa ideia. O ouro é raro e difícil de minerar, mas como o ouro é pesado e difícil de carregar, os governos começaram a usar um papel moeda que representava o ouro, enquanto guardavam o ouro num cofre. Como um cupom que se troca $5 de papel moeda por $5 de ouro? Exato! O governo não podia imprimir mais dinheiro sem minerar mais ouro, e funcionava bem. As pessoas ficaram ricas e a sociedade prosperou. Papel moeda faz bastante sentido. Mas aí os governos ficaram gananciosos e, em vez de produzirem a quantidade de papel moeda equivalente ao ouro, começaram a imprimir mais dinheiro sem parar. Papel moeda não faz muito sentido. As pessoas trabalhavam a vida toda para guardar papel moeda e acabavam perdendo tudo para a inflação quando o governo facilitou a criação de dinheiro. Parece exatamente o mesmo problema da wampum de concha. Ai, quando o dinheiro é fácil de criar, a sociedade começa a quebrar. E como fazemos um dinheiro fácil de carregar, mas que seja difícil de criar? Bom, uma solução é o Bitcoin. Em 2008, eu fiquei irritado com o dinheiro do governo, com a corrupção, a manipulação, então eu criei uma moeda digital. Dinheiro que é mantido num computador, né? Exato. Dinheiro digital que pode ser enviado de uma pessoa para outra sem o envolvimento de nenhum banco ou governo. E a melhor parte é uma moeda forte. O cara que desprezou meus ursos de goma acha que dinheiro de computador é forte. É a moeda mais forte já inventada. É muito difícil fazer mais Bitcoin. Cada moeda nova só é adicionada ao estoque depois que um computador trabalha muito para solucionar um problema de matemática em que não há atalho. E a resposta custa tempo e energia. Tá, mas se tá num computador, eu não consigo copiar e colar? Não com o Bitcoin. Olha, existe um registro público de cada Bitcoin que já foi criado. Se chama blockchain. É como um quebra-cabeça. E cada Bitcoin tem um formato único. Como todo mundo pode ter uma cópia desse registro público, se alguém tentar falsificar um Bitcoin, 18 quilos de ursos de goma, 2 bitcoins. ele não vai se encaixar no quebra-cabeça. Vai ser rejeitado pela rede antes de qualquer pessoa usar. Por isso o Bitcoin é tão seguro contra criminosos e contra o governo. Falou criminosos 2 vezes. E ao contrário do dólar, que pode ser impresso infinitamente, sempre vai existir somente 21 milhões de bitcoins. É quase impossível inflacionar ele. O único jeito de conseguir é ganhar ou comprar de alguém que tem. Ahá! Sem querer ofender, mas se você controla o Bitcoin, não pode manipular ele igual ao governo? Eu não controlo ele. Esse poder não é de uma pessoa. Ele é controlado por uma rede pública de usuários de Bitcoin e qualquer pessoa pode participar. E se alguém quiser mudar alguma coisa no código do Bitcoin, precisaria que a maioria dos milhões de usuários de Bitcoin concordasse. Do contrário, a alteração não acontece. E quando é que a maioria de nós concorda em alguma coisa? Papel higiênico de folha simples é um lixo. Tuxê. Nossa, eu não sabia que um dinheiro inventado podia fazer tanto sentido. Atualmente, milhões de pessoas enviam Bitcoin instantaneamente de forma barata para outras pessoas do mundo todo, sem intermédio de nenhum banco ou governo. E como o Bitcoin é uma moeda forte e não pode ser impresso, quanto mais pessoas usam, mais valioso ele fica. Emily, se a gente aceitar o Bitcoin do Lion, pode ficar rico. Assim eu consigo pagar a faculdade inteira. E você pode terceirizar seu filme e pagar pra ter seu nome nos créditos. Calma aí, eu não tô dizendo que o Bitcoin vai enriquecer vocês agora, nem que vão ficar ricos. Nesse momento, cerca de 1% do mundo tem Bitcoin. E como ele ainda está sendo adotado, em alguns dias ele se valoriza e em outros não. Além disso, investimentos, apesar de lucrativos, podem ser arriscados. Só invista o que está disposto a perder, já sabemos. Legal, acho que entendi. Uma boa moeda deve ser fácil de usar, mas deve ser difícil de criar. E como o Bitcoin é digital, é rápido e barato de usar, além do blockchain dificultar a inflação. Obrigada, Sr. Satoshi. Cadê? Sr. Satoshi? Ele foi embora? Não será que ele nunca esteve aqui, hein? Oh, tem cheiro de dentadura, ele esteve aqui sim. Então é isso aí, gente. Olha só, esse desenho foi bastante simplificado, bastante didático, né? E eu vou deixar o link desse desenho na descrição, porque eu acredito que ele tem um canal lá que tem outros desenhos sobre esse tipo de assunto. Então eu vou colocar ali na descrição, até porque eu usei o vídeo deles, né? Então eu vou colocar aqui na descrição. Mas é isso aí, né? Então...
O que acontece? Esse vídeo é interessante, que nos faz refletir algumas coisas. A sociedade se acostumou desde sempre com um governo centralizador. E qual o problema disso? O grande problema de um governo centralizador é o cerceamento de liberdades com o passar do tempo, com o passar dos anos. Um governo, ele tende a cada vez mais ampliar os seus poderes, né? Então, qual é a garantia que a sociedade tem de liberdades essenciais? Qual é a garantia que a sociedade tem para ter liberdades essenciais? São acesso a serviços, a todo tipo de coisa descentralizada, né? Se as pessoas tivessem a opção de possuírem um dinheiro que não fosse estatal, agora tem, seria o Bitcoin e outras criptomoedas, né? Mais fortemente falamos do Bitcoin porque ele é o mais descentralizado que existe. As outras criptomoedas estão centralizadas a uma empresa específica, né? Mas o Bitcoin seria uma opção de moeda descentralizada. E se a sociedade tivesse acesso ou buscasse construir mais acesso a serviços descentralizados, isso seria um pilar garantidor para liberdades essenciais da sociedade. Porque se a sociedade se manter refém de governos, a sociedade tende a cada vez mais se tornar escrava. O que acontece? Numa relação profissional de trabalho, a maioria das pessoas trabalham por regime CLT, né, com carteira assinada. E quando as pessoas trabalham com esse regime de CLT, automaticamente as pessoas estão debaixo do governo, né? Tu vai ter benefícios garantidos pelo governo, mas tu também vai ter cobranças de impostos e tudo mais, né? Tu vai ter o ônus e o bônus daquele regime. Só que quanto mais pessoas estiverem debaixo desse tipo de regime, que é centralizador, que está debaixo do comando do governo, mais nós nos tornaremos escravos. Porque, pense bem, se você aí de casa é brabo gravar na rua, né? Tem essas coisas, esses bichinhos aí que vêm perturbar a gente. Mas eu gosto de gravar na rua, ainda mais agora que tá abafado, o clima tá bem quente aqui. Daqui a pouco é possível que chova. Mas voltando. Para vocês que trabalham de CLT hoje, reflitam bem. Qual é o nível de segurança, qual o nível de liberdade que vocês têm com esse regime? O governo determinou regras para esse regime funcionar de CLT, tu precisa estar dentro da empresa 44 horas semanais e tu precisa pedir autorização para qualquer coisa. Se tu precisar resolver algum compromisso fora da empresa, tem que pedir 1001 autorização, né? Então tu te vende para a empresa por aquelas horas semanais, pelas 44 horas semanais, né? Tu te vende, né? E quando, na verdade, tu deveria vender o teu serviço, né? Vender as soluções que tu fornece para a empresa. Esse seria o correto. Não deveria importar para a empresa a hora que tu chega, a hora que tu sai. O que deveria importar é o teu rendimento, é a tua produção, né?
mas como é um regime centralizador, que o governo controla como deve funcionar, o governo quer mais que tu seja um escravo. Eles te obrigam a se submeter a um regime que tu vai ficar 44 horas semanais, 8 horas diárias, dentro de um ambiente de trabalho, né? Sendo que se tu vendesse a tua produtividade, pouco importa quantas horas tu ia estar trabalhando dentro da empresa, né? Porque o foco seria o teu rendimento, a tua produção, né? Então, esse seria uma garantia de liberdade. E como ter um regime assim, né, de liberdade, que tu não importa as horas que tu está na empresa, e sim a tua produtividade? Seria um regime fora da CLT, seria um regime onde tu fosse um empreendedor individual, né? Só que daí, para te ser um empreendedor individual, o salário tem que valer a pena, a empresa tem que tem que te oferecer um bom salário, né, para valer a pena também. Como o sistema está muito fechado em CLT, às vezes as empresas têm resistência em sair desse modelo, porque o governo também faz muita cobrança para as empresas, e se as empresas não atendem requisitos legislativos, elas são fortemente penalizadas pelo governo, né? Então existe esse problema. Às vezes a empresa mantém um regime antiquado, que é esse regime de CLT, por medo de ser fortemente penalizada pelo governo, né? Então tem esses problemas. E automaticamente esse regime de CLT te impede de ganhar dinheiro como tu gostaria de ganhar, porque o governo ganha quase 100% em cima do salário que tu recebe na empresa. Se tu recebe 3 mil de salário na empresa por mês, o governo leva quase 3 mil de impostos, né? Então, ao mesmo tempo que é um regime bastante oneroso, as empresas veem dificuldade de sair desse regime, porque ela pode ser fortemente penalizada por legislações que o governo trava justamente para manter a maior parte das empresas nesse regime. Então, esse é o grande problema, né? Quanto mais serviços, quanto mais coisas centralizadas nós temos no nosso dia a dia, mais nós vamos nos aproximar de um regime escravista, né? Eu não sei se eu falei a palavra correta, mas é por aí, né? Quanto mais coisas centralizadas nós acessarmos, menos liberdade nós teremos com o passar do tempo, né? Então, eu acho que nesse quesito, o Bitcoin é um forte candidato a nos garantir liberdades no futuro aí, né? Porque é uma liberdade de usar o nosso dinheiro, né? Porque o dinheiro estatal, o real, tu precisa existem travas também no sistema, né? Tu tem um limite de saque no banco, tu não pode sair do país com uma quantidade de dinheiro que extrapole uma determinação da justiça. Existem várias travas legais, né, que o governo regulamenta como tu deve utilizar o teu dinheiro. E agora com esse Drex, esse real digital, essas tanto leis opressoras, né, leis opressoras e punitivas, tendem a serem escaladas daqui para diante, né? Então, fiquem atentos, estudem sobre o assunto, estudem sobre Drex, estudem sobre Bitcoin, e tenham uma parte do teu patrimônio em Bitcoin. É muito importante hoje em dia nós estarmos conectados com o sistema financeiro do futuro, né? Porque o Bitcoin hoje, Bitcoin, criptomoedas, já é um mercado relevante hoje em dia. No dia de hoje já é relevante, né? O Bitcoin está sendo comparado com ouro, né? Ele é comparado como ouro, como reserva
digital. Estão comparando ao ouro, é como se fosse o ouro digital. Né? Então ele já tem uma relevância interessante na economia atual, e isso tende a ser cada vez mais relevante. Quem se adiantar, quem tiver nesse mercado, vai se beneficiar. Né? Quem entrar por último não vai ter tanto benefício assim, né? Porque daí já vai pegar o Bitcoin numa precificação menos interessante, né, do que está hoje, né? Se bem que hoje em dia ele está um pouco esticado, mas ao longo prazo o Bitcoin tende a crescer mesmo, né? Então não sabemos o preço teto do Bitcoin, né? Então pense nisso, busque entender mais, estude bastante e tem uma parte do teu patrimônio em Bitcoin, é importante. Não é recomendação de compra ou de venda. Isso aí cada um tem que avaliar dentro das suas condições pessoais, tá certo, gente? Mas tá aí, eu quis trazer esse desenho porque eu achei interessante, né? Para quem não conhece, conhecer um pouquinho sobre o Bitcoin, o que é o Bitcoin. Aquele bonequinho que tapava o rosto, ele é o Satoshi Nakamoto, eu havia comentado até no começo do desenho. Né? O Satoshi Nakamoto é a pessoa, não se sabe se é uma pessoa ou um grupo de pessoas, né, que criou o Bitcoin. Né? Então, como ninguém sabe quem é ele, ou quem são essas pessoas, então o bonequinho ali, o personagem foi representado como alguém que não mostra o rosto, alguém anônimo. Né? Mas então é isso, gente. Dá o like para nós, quem ainda não deu like, se inscreva no canal quem ainda não é inscrito, e adquira a sua hard wallet de uma loja confiável, uma loja oficial da OneKey no Brasil, tá certo, gente? Por enquanto é isso, continue conosco para mais vídeos, mais conteúdos importantes. Vamos enriquecer juntos aqui no canal Gaúcho Invest. Abração!